Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Mais um vídeo aí. Hoje a gente vai falar sobre ângulo externo, né? Ângulo de uma figura, o ângulo do lado de fora da figura, né? A gente vai entender melhor a relação que existe entre a medida dos ângulos externos e o número de lados do polígono. Para isso, eu trouxe 3 exercícios que vão nos dar uma ideia melhor de como funciona essa relação entre número de lados de um polígono e seus ângulos externos. Então vamos ler o enunciado aí? Olha só, em um polígono regular, a medida de um ângulo interno é o quíntuplo da medida de um ângulo externo. Calcule o número de lados desse polígono. Então veja que ele faz uma relação entre ângulo interno e ângulo externo. Ele diz para mim que o ângulo interno é igual ao quíntuplo, a 5 vezes o valor do ângulo externo. Muito bem. E aí, com essa relação, ele pergunta para mim o número de lados do polígono. É essa pergunta que eu vou ter que responder, com essa informação. Bom, a princípio, né, essa informação aqui não me traz dados numéricos, mas se eu conhecer a relação que existe entre ângulo interno e ângulo externo, eu consigo dar andamento no exercício, né? Para quem não lembra, qualquer figura, fiz aqui um paralelogramo, pode ser um triângulo, acho que já vai dar para entender aqui, só para, né, ilustrar aqui o que eu vou fazer, né? Para cada uma dessas figuras, né, no caso do paralelogramo, eu tenho 4 lados e 4 ângulos internos, 4 vértices e 4 ângulos internos. No triângulo a mesma coisa, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Muito bem. E para cada ângulo interno, eu também tenho um ângulo externo. O ângulo externo sai do prolongamento de um dos lados e eu chamo aqui de ângulo externo. Então eu tenho aqui o ângulo interno e tenho o ângulo externo. A mesma coisa o triângulo. Se eu prolongo um dos lados, eu crio aqui o ângulo externo. A mesma coisa que eu fiz no paralelogramo. E aí, pelo desenho, você começa a perceber que existe sim uma relação entre ângulo interno e externo. Os dois são suplementares. Ou seja, se eu somar ângulo interno, o valor do ângulo interno, com o valor do ângulo externo, vai ser sempre 180 graus. Pronto! Agora eu tenho uma relação, né, entre as duas medidas, né? Então deixa eu apagar esse aqui, que já cumpriu o papel dela. E vamos ao raciocínio. Muito bem. Então agora eu tenho 2 relações. Eu tenho a relação que o exercício me deu. Segundo o exercício, ângulo interno é igual ao quíntuplo do ângulo externo, né? E tenho a relação da propriedade. A propriedade diz que a soma dos dois ângulos, ângulo interno e externo, é sempre suplementar, ou seja, é igual a 180. Muito bem. Se eu isolar um deles aqui e substituir aqui, eu acho o outro. Concorda? Então vamos isolar o ângulo interno. Ó, vou pegar esse ângulo externo e vou passar para lá. Obviamente, ele está somando aqui, eu vou passar subtraindo. Vai ficar ângulo interno é igual a 180 menos ângulo externo. Passei esse para lá, subtraindo. Criei uma relação que vai ser substituída onde? Aqui, ó, na primeira informação que o enunciado me deu. No lugar de ângulo interno, eu não vou escrever ângulo interno, eu vou escrever 180 menos AE e vou resolver. Olha como é que vai ficar. Ao invés de colocar ângulo interno, então, 180 menos ângulo externo é igual, né? AI é igual. 180 menos AE é igual a 5 vezes AE. Pronto. Agora eu tenho uma equaçãozinha simples, basta resolver, né? Vou pegar esse menos AE, vou passar para lá, vai ficar 180
igual a 5AE mais AE. Ou seja, 6AE é igual a 180. Muito bem. Passo 6 dividindo, chego à brilhante conclusão que 180 dividido por 6 é o nosso valor do ângulo externo. Portanto, o ângulo externo aqui é 30 graus. Muito bem, cheguei à conclusão que o ângulo externo é 30. Porém, não é o que o exercício quer. O que o exercício quer? O exercício quer o número de lados. E aí eu vou ter que pensar numa outra propriedade. Por quê? Porque tendo o ângulo externo e precisando saber o número de lados, eu vou recorrer ao enunciado a uma informação importantíssima. Se você voltar lá no enunciado comigo, está dizendo assim, no comecinho dele, olha lá, em um polígono regular. Polígonos regulares significa que todos os ângulos, todas as medidas de lado e todas as medidas de ângulo interno, portanto externo também, são sempre iguais. E se são sempre iguais, se tem sempre a mesma medida, a outra propriedade que você precisa lembrar é que toda vez que você estiver tratando de ângulos externos, a soma dos ângulos externos é sempre 360 graus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você pegar o valor de todos os ângulos externos de uma figura qualquer e somar, vai dar sempre 360. Então, essa propriedade de ângulo externo também é importante guardar. E aí, sabendo que a soma dos ângulos externos é sempre 360 de qualquer figura, eu chego à conclusão que, como os polígonos são regulares, segundo o nosso enunciado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar que os ângulos externos, o valor de cada ângulo externo, é igual à somatória dos ângulos externos dividido pelo número de lados. Se eu pegar todos os ângulos e dividir pelo número de ângulos, eu encontro um ângulo, concorda? Então essa relaçãozinha aqui sai dessa informação de que todos medem 360 e que o polígono é regular, conforme o enunciado nos afirma. Muito bem, eu tenho o ângulo externo? Tenho, é 30. Eu tenho a soma dos ângulos externos? Sim, sempre, 360. E aí, basta eu substituir então valores e determinar um número de lados, que é o que o exercício quer. Então eu vou pegar aqui o ângulo externo, que é 30, igual. O SE é 360, a soma dos ângulos externos é 360, dividido por N. Vou pegar esse N, vou passar multiplicando, vai ficar 30N igual a 360. Esse 30 passa dividindo, portanto o N fica 360 dividido por 30. Chego à conclusão, 360 dividido por 30, chego à conclusão que o nosso polígono tem 12 lados. Está aqui a resposta do exercício. Então, a partir de uma relação entre ângulo interno e ângulo externo e algumas propriedades que eu preciso saber, chegamos aí, então, à conclusão do número de lados. Beleza, gente? Vamos para o próximo exercício aí? Vamos lá, então. Vamos lá, então, gente? Vamos continuar aqui? O próximo exercício da série aí, ele fala o seguinte: um dos ângulos externos de um polígono convexo mede 90 e todos os demais ângulos externos medem 30 graus cada. Quantos lados tem esse polígono? Muito bem. Entenda o seguinte, a quantidade de ângulos é sempre a mesma quantidade dos lados. Não é possível você ter um polígono com 20 lados e 18 ângulos, ou 32 lados e 40 ângulos. Não existe isso. A quantidade de lados e a quantidade de ângulos é sempre igual. Então, estar falando em número de lados é a mesma coisa de estar falando em quantidade de ângulos, certo? E esse exercício não nos traz uma figura regular. Como é que eu sei que não é uma figura regular? Porque os ângulos externos têm valores diferentes. Para ser figura regular, eu preciso que a figura tenha ângulos internos e externos iguais entre si.
Concorda? Então, como tem um de 90 e os demais medem 30, ele não é uma figura regular. Muito bem. Então, vamos ver. Eu tenho a informação, né? Eu tenho a informação que a soma dos ângulos externos dá sempre 360 graus. Essa é uma informação que eu tenho, já provei aqui no exercício anterior, já falamos disso no exercício anterior. Muito bem. Só que esse não é regular, então não adianta eu querer dividir 360 pelo número de ângulos que não vai rolar o ângulo externo. Os valores são separados. Porém, a informação que o exercício me dá, né? Ele quer saber o número de lados, então eu vou chamar N de número de lados, ok? Só para a gente ter aí uma referência, uma variável aqui como referência no número de lados. Muito bem. A informação do enunciado diz o seguinte. Ele fala para mim que um ângulo desses ângulos externos que o polígono possui, um dos ângulos externos é igual a 90 graus. Muito bem. E os demais? E os outros ângulos medem 30 graus. Vicente, quem são os outros ângulos? Olha, o total de número de lados é o N. Se um é 90, quem são os outros? Os outros são a quantidade total menos esse 1 aqui que é 90. Então, o N menos 1 é igual a 30. Gente, mas N menos 1 é igual a 30? Sim, a quantidade de lados. A quantidade de lados. A quantidade de lados menos o ângulo de 90. A quantidade de lados menos o ângulo de 90 resulta em 30 graus. E um dos ângulos resulta em 90 graus. Então vamos pensar. Se N menos 1 é a quantidade de ângulos, ou de ângulos externos, que é igual a 30 graus, e ele tem um ângulo externo de 90 graus, se eu somar tudo isso, dá o 360. Porque eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, seja ele regular ou não, é sempre 360. A diferença é que o regular é igual, né? A figura não regular, eles têm valores diferentes, que é o caso dessa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, para me fazer a montagem da equação que eu vou resolver para determinar o número de lados, eu vou pegar esse 90, que é um dos ângulos, e vou somar com a quantidade de lados menos esse 90, que é o N menos 1, vezes 30. Por que vezes 30? Porque cada um dessa quantidade, cada um deles vale 30 graus. Então, se eu multiplicar 30 pelo número, pela quantidade de lados que eu tenho, menos esse aqui, eu tenho a soma de todos os outros lados. E aí eu adiciono 90 e encontro o total, que eu vou igualar a 360. Beleza? Então, veja bem, eu vou pegar 90, que é o ângulo que eu já conheço, e vou somar com 30 vezes o número de lados menos 1. De novo, por que esse menos 1? Porque N é o total de número de lado, total de ângulos ou lados, não é? Eu tirei 1 porque já tenho 90. Então, os outros vezes 30 mais 90 é igual ao total da somatória dos ângulos externos, que é sempre 360. Pronto, resolvi, né? Daqui para frente não tem mais geometria, daqui para frente agora é álgebra, né? Vamos aplicar uma distributivazinha aqui, vamos colocar número para um lado, letra para o outro e determinar o N, que é o número de lados que o exercício pede, ok? Então vamos lá, aqui 90 mais, vamos fazer uma distributiva aqui, não é isso? 30 vezes N dá 30N. 30 vezes menos 1, menos 30. E aí um cuidado especial nessa segunda distributiva é normalmente onde a gente
às vezes se atrapalha e joga o exercício fora, certo? Então, um cuidado especial, 30 vezes menos 1 dá menos 30, igual a 360. Muito bem. Juntando o termo semelhante aqui, eu tenho 90 menos 30 dá 60, vou jogar para lá menos 60. Então, vou fazer 30n igual a 360 menos 60. Né? 90 menos 30, 60, passo para lá, menos 60. E chego à conclusão que 30n é igual a 300. Ok? Passo 30 dividindo, chego à brilhante conclusão que o n é igual a 10 lados. Isso significa o quê? Que se ele tem 10 lados, ele tem 10 ângulos. Um ângulo é igual a 90 e os outros 9 dá 30. Concorda? Muito bem. Então, a resposta do nosso exercício, o polígono tem 10 lados. Beleza, gente? Mais uma vez, propriedade da soma dos ângulos externos sendo utilizada agora para polígonos não regulares. Os polígonos não regulares, eles também se utilizam da propriedade. A diferença é que os ângulos não têm o mesmo valor, têm valores diferentes, mas a soma é sempre 360. Bacana? Vamos para o próximo? Rapidinho? Bora lá então. Dando sequência então, gente, nós vamos para o último exercício da série aí. Também, obviamente, tratando do mesmo assunto, né? Soma de ângulos externos. E esse exercício traz o seguinte enunciado aí. A medida da metade dos ângulos externos de um polígono convexo é de 40. A medida da outra metade dos ângulos externos desse polígono é 50. Quantos lados tem esse polígono? Veja bem, agora ele falou de novo, ele nos traz de novo, o exercício aqui nos traz de novo um polígono não regular. Como é que eu sei? Eu sei porque a metade tem 40 graus, a outra metade tem 50. Né? Então, se tem ângulos de valores diferentes, obviamente ele não é regular. Muito bem. Então vamos lá, vou chamar de n o número de lados, o número total de lados, que obviamente é a mesma quantidade de ângulos externos, que é a mesma quantidade de ângulo interno. Então, a quantidade de lados, a quantidade de ângulos internos e a quantidade de ângulos externos é sempre a mesma coisa. O que muda são as medidas, são os valores. Tá claro isso? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou chamar o n de número de lados. Ele me diz no enunciado, ele me dá a informação no enunciado do seguinte. Metade desse número de lados mede 40 graus. Metade de quem? Metade de n mede 40 graus. Beleza? E a outra metade do mesmo n, obviamente, mede 50 graus. E se eu somar tudo isso aqui, dá quanto? Se eu somar tudo isso aqui, eu encontro a soma dos ângulos externos, que é sempre igual a isso, sempre igual a 360. Muito bem, então isso quer dizer que se eu fizer meio de n vezes 40, a metade dos ângulos vezes 40, a outra metade vezes 50 e somar, eu encontro a soma dos ângulos externos. Ah, então tá fácil então montar a equação? Sim, eu posso fazer metade de n, ou seja, n sobre 2, metade de n é n sobre 2, vezes 40, porque cada um vale 40, então eu multiplico a metade por 40, mais a outra metade vezes 50, isso tudo dá 360 graus, que é o total da soma dos ângulos externos. Muito bem, agora o que eu vou fazer? É só resolver, agora esquece geometria, né? A montagem, até aqui a realização da equação
é raciocínio geométrico, são propriedades geométricas. Daqui para frente é um pouquinho de álgebra na execução aí da equaçãozinha, né? Aqui, como eu tenho multiplicações, o jeito mais simples de fazer isso aqui é lembrar que você pode simplificar, né? Olha lá, simplifico 40 com 2 dá 20, simplifico 50 com 2 dá 25, e aí eu chego à conclusão que 20n mais 25n dá 360 graus, certo? Então eu simplifiquei. Cuidado, hein, gente? Só pode simplificar porque aqui era uma multiplicação. Na soma não pode. Então, na multiplicação está liberada a simplificação aí, né? Na simplificação de frações aí. Muito bem, né? E aí a gente soma. 20 mais 25, eu tenho que 45n é igual a 360. Vou passar o 45 dividindo, vou ficar que n é 360 dividido por 45, portanto, eu tenho aí um polígono de 8 lados. Isso significa o quê? Significa que 4 ângulos têm 40 graus e os outros 4 ângulos medem 50 graus, metade, metade. Beleza, gente? Espero ter ajudado aí, né, na execução de alguns exercícios envolvendo ângulo externo, né? Essas propriedades são bastante interessantes, bastante úteis, né, no dia a dia aí do pessoal que está estudando, no conteúdo estudado, principalmente de alunos de 8º e 9º, né? E a gente fica por aqui. Agradeço demais a presença de cada um de vocês aí no vídeo. Deixa seu like aí, né, se você gostou da aula, né? Se você é novo por aqui, é uma das primeiras vezes que aparece por aqui, se inscreve no canal para estar recebendo as notificações aí dos nossos vídeos, dos nossos estudos aí. Vai ser sempre um prazer ter você aqui com a gente. Beleza? Obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.